Outra Camila. Outra Camila. Outra Camila. Dia. Olha, nós paramos. Peraí, deixa eu me achar aqui. Chegamos para o dia 7 do Café com Leitura. Nós paramos no capítulo 3. Vamos começar o capítulo 3 agora. Peraí que eu abri o livro, cadê ele aqui? Eu achava que... Pois é. Esses dias eu recebi um negócio, tipo, como que fala? Tipo um meme. A pessoa falando, né? Eu falei, não, é um pois é, né? Vamos falar Pois é. pois é, que é mais bonitinho, gente. Cadê? Ai, ai. Mas as crianças estão mexendo no meu computador por causa de semana de prova e desconfigura tudo. Achei aqui. Página É a página. 90? Não, acho que comparando as Não. cartas a gente já leu. Ah, então, Cento e oito. eu Cento e parei. oito. É capítulo 3. Isso, porque aqui parou na outra. O primeiro elemento, reconhecer a vergonha e compreender nossos gatilhos. Ó, fica a dica, tem uma entrevista no Netflix que lançaram, é a Oprah entrevistando a Viola Davis, aquela atriz negra que ganhou o Sim, Oscar. Assistam, já está disponível no Netflix. Ela escreveu um livro que eu acho que ainda não está, não foi, acho que vai ser lançado agora, no finalzinho de abril. Chama Finding Me, é Me Encontrando. Aí ela fala sobre o livro, nessa história. No livro ela fala sobre a história dela, entendi. sem Super comentários. dica. Super dica. Super dica. Eu vou dar um spoiler só de uma frase que eu anotei aqui, que ela falou, que eu falei, essa eu vou ter que anotar. Ela falou assim, ó, perdão. Perdão é desistir da esperança de que o passado podia ter sido diferente. Nossa, essa aí buguei. Isso aí você manda escrita. É, essa é para bugar mesmo. Eu buguei. Desistir da esperança de que o passado podia ter sido diferente. Ou seja, Abre e a solta a mão. gente não muda o passado, Não né, muda o galera? passado. Segue a vida, o que que eu posso fazer, né? Sorta a Qual é a mão, próxima escolha que eu posso fazer libera. aqui? Exato. É só criar o depois, né? O que já foi, gente. É, E na verdade eu acho que é perguntar, né? Qual que é o presente aqui, né? Porque exato. elas falam muito sobre isso durante a entrevista também. Diante de tudo que ela passou, de tudo que aconteceu, será que ela estaria onde ela está hoje? É óbvio que assim, a gente nunca vai saber, né? Mas Exato. assim, ela se sobrecriou diante de todas as adversidades. Ela E só foi, né? só foi, só foi. Exatamente. É muito Isso. legal a entrevista. Muito legal, super recomendo. Já tá na lista. Lista de livro, lista de filme. Lista de filme, listas e Eu mais não, listas. eu não assisti o outro da Brené ainda. Então, o outro da Brené que eu falei que ia começar na HBO Max não está disponível ainda. Eu Eu já acho que fui teve. caçar. Eu também já procurei e ainda não encontrei, mas eu tenho acompanhado no perfil dela. Ela falou que em vários países teve um atraso aí no lançamento por conta de ser plataforma de streaming, essas coisas, né? Então ainda não está disponível em vários lugares. Coisas dessa realidade. Coisas dessa realidade, que mais é possível. Mas é na HBO Max esse, que é do livro novo dela, né? Atlas do Coração. Isso. O livro já está disponível. O livro, sim. Esse é um documentário. Que não está disponível ainda é o comentário. Documentário. O documentário. Isso. Bora lá? Bora.
Vou começar então. Já tô ligada no 320 Não, hoje, gente. total. Eu tô processando ainda. Minha HD ainda tá slow motion. Enquanto a máquina da Daisy inicia, Isso, bora eu tô lá. igual ao meu computador, reiniciando. Sabe quando fica aquele... Entendeu? Tô procurando os botões aqui. Depois dessa pergunta aí, aí eu tô aqui, ó. Bora lá, então. Vai lá. Capítulo 3. 3. O primeiro elemento, reconhecer a vergonha e compreender nossos gatilhos. Se vamos construir resiliência à vergonha, temos de começar pelo reconhecimento e pela identificação dessa vergonha. Como ela nos inunda com emoções fortes, tais quais o medo e a recriminação, em geral, só nos damos conta do que está acontecendo depois que reagimos de uma forma que nos afasta de nossa autenticidade e, em alguns casos, exacerba nossa vergonha. Por exemplo, a mãe que teve o cartão de crédito recusado. Ela estava sobrecarregada pelo sentimento da vergonha e descontou no filho choroso. A maioria das mulheres com filhos conhece esse fenômeno. Acontece numa fração de segundos. Quem nunca? O importante é aprender a reconhecer suficientemente rápido quando estamos numa situação de vergonha para evitar reações que atinjam as pessoas à nossa volta. Ou, se já tivermos gritado com o nosso filho, como nesse caso, precisamos aprender a parar de imediato, nos acalmar, respirar fundo e fazer reparações. De forma um tanto paradoxal, nosso corpo costuma reagir à vergonha antes mesmo que a mente consciente o faça. As pessoas acham estranho quando pergunto onde e como sentem fisicamente a vergonha. No entanto, para a maioria de nós, a vergonha tem uma sensação tão física quanto emocional. É por isso que costumo me referir a ela como uma emoção de contato integral. As mulheres descrevem variadas reações físicas, entre as quais aperto na boca do estômago, náusea, tremores, ondas de calor no rosto e no peito e tremor. Se conseguirmos reconhecer as reações físicas, talvez possamos limitar o sentimento de impotência que vem nas situações de vergonha. Quando iniciei este projeto de pesquisa, não estava consciente de minhas próprias reações físicas. Só passei a investigá-las depois de ter entrevistado as primeiras 50 mulheres. Àquela altura, ficou claro para mim que as mulheres com altos níveis de resiliência reconheciam e conseguiam descrever suas reações físicas diante da vergonha. Uma delas me diz: fico com a boca muito seca e tenho a sensação de que não consigo engolir. Tento identificar e nomear a sensação na mesma hora. Quando perguntei como, ela disse que começa a murmurar: dor, 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 dor. Explicou que ao reconhecer o que está acontecendo, é capaz de tomar decisões melhores para lidar com a situação. Achei que era um pouco estranho, até experimentar. Talvez não funcione com todo mundo, mas considero um ótimo exemplo de como o ato de reconhecer uma indicação física da vergonha aumenta a nossa chance de estarmos atentas e reagirmos de forma consciente. As perguntas a seguir têm como objetivo nos ajudar a reconhecer as reações físicas à vergonha. Passe algum tempo pensando ou escrevendo as respostas. Algumas podem servir para você e outras não. Aí tenho aqui umas frases, né, com uma lacuna para a gente completar. Sinto a vergonha fisicamente em meu ou minha, tananã. A sensação é, tananã. Sei que estou com vergonha quando sinto, tananã. Se tivesse gosto, a vergonha teria gosto de, tananã. Se tivesse cheiro, a vergonha teria cheiro de, tananã.
Se eu pudesse tocar a vergonha, a sensação seria de... Tananã. Então, Para cada pessoa é de um jeito, né, gente? E eu acho que para a mesma pessoa pode ser de vários jeitos, né? é porque depende ainda da Do tipo vergonha, de né? vergonha, De vergonha. exato. E são Porque tem vários umas níveis. mais intensas, né? É, porque pode ser vergonha no campo físico, pode ser vergonha sob julgamento do outro, o próprio julgamento, eu acho que tem muito a ver com isso, né? Que nem quando ela traz esses exemplos de mãe que passam por situações, vixe, vem rapidinho cheiro, sensação, Vem, cheiro, sensação. Ai, o gosto, eca. tipo, é instantâneo, é Ai, sobre ai. isso. Reconhecer a vergonha é uma ferramenta importante para recuperar o poder. Por exemplo, sei que preciso ficar sozinha durante uns 15 ou 20 minutos quando me encontro em uma situação de vergonha. Agora que os reconheço, os sintomas físicos são a deixa para eu fazer uma saída de cena rápida. Assim que estou só, posso examinar meus sentimentos privadamente. Posso chorar ou respirar fundo. A maioria das entrevistadas falou da importância de ficar sozinha por alguns minutos para se aprumar ou examinar os sentimentos. Outras disseram que gostam de correr, fazer uma caminhada ou ficar ao ar livre. É o meu ou o seu, amiga? O piriri. De. Você tá no mudo. É que hoje meu computador tá estranho, eu vou fechar ele aqui, pode ser que tenha sido o meu, peraí, pronto. Gostam de correr, fazer uma caminhada ou ficar ao ar livre. Quando sabemos de que forma a vergonha nos aflige, temos uma importante ferramenta de resiliência. Costumamos sentir a vergonha antes de pensar nela. Reconhecê-la permite encontrar o espaço necessário para processar a experiência e adquirir alguma clareza antes de agir ou de se fechar. O próximo passo do exame de nossas experiências é tentar entender melhor os gatilhos que nos levam à vergonha. Os gatilhos da vergonha. Vai lá, amiga. Você tá no Ótimo, mundo. vou Ah, fechar. agora Não, voltou. tá. É que o que acontece? O meu Zoom não está ficando. Tá estranho aqui o computador, mas está tudo certo, a gente vai do mesmo jeito. Então eu estou lendo sem me ver, e está tudo bem. Ah, não, é que quando tá na tela não dá para minimizar, né? Não, mas antes estava conseguindo, não sei por que isso acontece agora. E sabe que eu tenho que acompanhar com o mouse a leitura, né? Sim, então esquece a gente, lê lá. Exato, bora lá. Os gatilhos da vergonha. Quando comecei a pesquisa, um de meus objetivos era desenvolver uma lista de gatilhos. A hipótese era bem simples. Se soubéssemos quais questões deflagravam a vergonha, poderíamos nos manter alertas. E se não fosse possível evitar a vergonha, pelo menos aumentaríamos a nossa consciência sobre a possibilidade de experimentá-la. Claro que não demorei a perceber que a experiência é altamente individualizada e que não existem gatilhos universais. Junto com outros pesquisadores, descobri que as questões e as experiências que servem de gatilho parecem ser tão únicas e diferentes quanto as mulheres, seus relacionamentos e suas culturas. Também aprendi que enfrentamos a vergonha todos os dias. Por mais que possamos reconhecer os gatilhos, é impossível evitá-la. No entanto, à medida que dava seguimento às entrevistas, vi emergir um padrão de grande força. As mulheres com altos níveis de resiliência à vergonha reconhecem o sentimento e compreendem os seus gatilhos. Quando falavam sobre sua experiência, demonstravam saber com clareza o que a deflagrara e por que algumas questões eram mais sensíveis do que outras. Reconhecer e compreender nossos gatilhos não é algo que sabemos fazer por instinto, é um processo. A história de Silvia é um belo exemplo desse primeiro elemento de resiliência em ação.
Silvia, uma produtora de eventos na casa dos 30 anos, já chegou na entrevista dizendo: queria que você pudesse ter me entrevistado 6 meses atrás. Eu era uma pessoa diferente, estava imobilizada pela vergonha. Quando perguntei o que ela queria dizer com isso, explicou que soubera da pesquisa por meio de uma amiga e se oferecera para participar porque sentia que sua vida tinha sido transformada pela vergonha. Silvia havia passado recentemente por uma grande descoberta pessoal quando se viu na lista dos perdedores no seu trabalho. Aparentemente, depois de 2 anos fazendo um trabalho que o patrão considerava excelente vendedor, ela havia cometido seu primeiro grande erro, que levara a agência a perder um cliente importante. A reação do chefe foi colocá-la na lista dos perdedores. Eu devo ter feito uma careta ao ouvir Silvia se referir a uma lista dos perdedores. Porque, sem que eu emitisse qualquer comentário, ela complementou: eu sei, é terrível. Meu chefe tem 2 grandes quadros negros na entrada da sua sala. Um é para os vencedores e o outro para os perdedores. Ela contou que praticamente não conseguiu trabalhar durante semanas, ficou insegura e começou a faltar. A vergonha, a ansiedade e o medo tomaram conta dela. Então, certa noite, ao conversar com a irmã sobre o quadro dos perdedores, as coisas passaram a fazer sentido. Silvia e a irmã tinham sido atletas muito competitivas no ensino médio. Silvia havia até recebido uma oferta para ser atleta bolsista em uma universidade, mas recusara. Enquanto as duas conversavam, a irmã lembrou de como o pai delas usava constantemente a palavra perdedor. Ninguém gosta de perdedores. Os perdedores nunca deixam de ser perdedores. Ela colocava o tempo das duas, ele colocava o tempo das duas na porta da geladeira junto com um post-it que dizia coisas como: seja um vencedor. Desliguei o telefone, chorei e fui mexer no meu currículo, contou Silvia. Percebi que não podia mais trabalhar naquela empresa. Não é só a palavra perdedor que me cobre de vergonha, é toda essa ideia de acreditar que ou você é bom ou é ruim, que não é possível ser bom e ter um dia ruim ou tomar uma decisão ruim. Segundo essa forma de pensar, não se pode ser uma boa corredora e ir mal numa corrida. Fico constrangida, ou melhor dizendo, sinto vergonha por ter sido assim. Eu ria das pessoas na lista dos perdedores, até estar lá. Zombava dos perdedores do mesmo modo que meu pai e meu chefe zombaram de mim. Lamento não ter competido na universidade. Com a bolsa de estudos, eu teria frequentado uma faculdade melhor. Agora entendo que não fui porque não teria sido sempre vencedora naquele nível de competição. Sinto medo de ser menos do que perfeita, e minha irmã ainda enfrenta transtornos alimentares. Era mesmo ruim ser um perdedor na minha família. Depois, Silvia me contou que ela e a irmã fizeram um pacto de se procurarem sempre que sentissem que aquilo denominaram... Não, peraí, deixa eu voltar aqui. Depois, Silvia me contou que ela e a irmã fizeram um pacto de se procurarem sempre que sentissem aquilo que denominaram vergonha de perdedor. Isso significa que Silvia deixou de ser vulnerável à vergonha de fracassar ou de ser considerada perdedora? De modo algum. Nenhum nível de resiliência nos fornece imunidade. Significa apenas que Silvia terá mais noção do que está sentindo quando a vergonha voltar a acontecer. Esse processo lhe dá ferramentas melhores para dar um passo atrás e pensar no que aconteceu e por que aconteceu. E então ela pode sair da situação de uma forma construtiva. Meu, é muito hub isso, né? Muito. Eu lembro muito um filme, assim, né? É o que a gente sempre fala aqui, né? A gente não tá sozinha. Eu acho que saber que você tem um lugar que você pode trazer essas histórias, né, à tona, só para ter clareza, porque eu acho que quando a gente verbaliza essas vergonhas, é uma forma de acessar o que está por trás dela, e aí você fica, não, é o que ela falou, você não está imune disso, é o tempo Você não está todo. imune, é o tempo todo. Exatamente. E todo mundo passa por isso, né, em algum nível.
Exato, só que não tem isso que ela trouxe, né, assim, de tipo, você parar, respirar, descobrir qual que é, assim, eu acho que esses exercícios eu e a Ellen inconscientemente foi fazendo, né, com as ferramentas que a gente Sim, tem, mas que hoje nos dá essa clareza, mas peraí, por que eu tô parando aqui, né, qual que é o gatilho que tá por trás disso? E aí sim. você vai, e às vezes são histórias como elas trouxeram aqui, ela não entendeu no quadro por que que a vergonha fez tanto sentido, mas só de conversar com a irmã veio um monte de coisa, Já aquela veio coisa um do monte de coisa. cheiro que tem, que é sobre isso, É né? sobre isso. Bora lá, vou continuar aqui, amiga. Vai lá. Identidades indesejadas. Para dar início ao processo de reconhecimento de nossos gatilhos da vergonha, precisamos examinar o conceito de identidades indesejadas. Durante as entrevistas, 12 categorias emergiram como áreas em que as mulheres lutam com mais frequência contra os sentimentos de vergonha. Ixi, a lista é grande, em 2 pontos. É. Vamos ver o top 5. Top 5. Apa aparência e imagem corporal. Acho que é top 10, hein? É, é verdade. 12, 12. É, 12. Maternidade, família, criação dos Criação dos filhos, filhos. dinheiro, dinheiro e trabalho, saúde física e mental, sexo, envelhecimento, religião, estereótipos e rótulos, livre expressão e sobrevivência a traumas. Tipo uma trincheira, né, gente? Nossa, total, cara. O que nos torna vulneráveis à vergonha nessas áreas são as identidades indesejadas, associadas a cada item da lista. Por exemplo, muitas mulheres usaram adjetivos como escandalosa e mandona para descrever identidades indesejadas associadas à expressão de suas opiniões. Adorei. Tipo julgamento, né? Aham. Essas identidades indesejadas, eu gostei do nome, identidades Identidades indesejadas, indesejadas, né? específicas, emergiram nas entrevistas quando as mulheres descreviam a dificuldade de lidar com todas as mensagens e estereótipos que as desencorajam de manifestar opiniões impopulares sobre determinados assuntos ou de dar opiniões que possam incomodar os outros. Os pesquisadores Tamara Ferguson, Ade Eire e Michael Ashbacher argumentam que a identidade indesejada é o gatilho mais comum da vergonha. Explicam que identidades indesejadas são características que corroem nossa visão sobre o eu ideal. Às vezes, temos a percepção de que outras pessoas nos atribuem essas identidades indesejadas, e em outras ocasiões, nós mesmos nos rotulamos. Por exemplo, não acho que nenhuma de nós se descreveria idealmente como escandalosa ou mandona. Nem gostaria de ser descrita assim. Estes estereótipos ofensivos costumam ser usados, entre parênteses, com sucesso, devo acrescentar, para manter as mulheres em silêncio. Não precisamos sequer ser escandalosas ou mandonas para temer tais rótulos. Isso já nos foi introjetado. De onde vêm as identidades indesejadas? As mensagens e os estereótipos mais poderosos são aqueles que aprendemos com nossa família de origem. O termo família de origem se refere ao núcleo responsável por nossa criação. Em entrevistas com homens e mulheres, ficou óbvio que muitas das identidades indesejadas que nos provocam vergonha têm origem em mensagens que ouvimos enquanto crescíamos e nos estereótipos ensinados por nossos pais ou responsáveis. Professores, líderes religiosos e outros adultos influentes podem ter ajudado a moldar nossos pensamentos. Porém, os pais e responsáveis são de longe os maiores influenciadores. Ouso dizer que quando se trata das 12 categorias de vergonha, toda família possui identidades que são valorizadas e, do mesmo modo, identidades indesejadas consideradas vergonhosas, inaceitáveis ou indignas.
Na minha família, por exemplo, peraí. Na minha família, por exemplo, ser doente era uma identidade indesejada. Nós falávamos de doenças, nunca ouvi meus pais dizerem algo de negativo sobre enfermidades ou problemas de saúde, mas cresci acreditando que doenças são fraquezas. Curiosamente, meus pais não nos faziam sentir vergonha por estar doente, e eram empáticos e prestativos com vizinhos e familiares que passavam por problemas de saúde. Só um minutinho. Tava uns barulhinhos de plastiquinho, não tava? Calma. Vou pegar durex aqui. Então, bora lá. Curiosamente, meus pais não nos faziam sentir vergonha por estar doente e eram empáticos e prestativos com vizinhos e familiares que passavam por problemas de saúde. Porém, eram rígidos consigo mesmo quando adoeciam, o que era raro. Quando ficavam doentes, eles não diminuíam o ritmo. Se passassem por uma cirurgia, voltavam a participar do revezamento de pais do transporte escolar ou retornavam ao trabalho imediatamente. Assim, ao combinar essa educação que eu recebi com uma cultura que despreza os doentes, é possível perceber de que forma estar doente se tornou uma poderosa identidade indesejada para mim. Mas nada disso foi um problema até eu ficar doente na gravidez. Quando tive hiperemese gravídica. Gente, nunca ouvi falar Nossa, isso. nunca ouvi também. Uma condição caracterizada por náusea extrema, vômitos e desidratação. Tipo, Uau. como que faz quando a gente passa mal na gravidez, o dela deve ser esse Enjoo, mas eu acho que é enjoo, nível intensificado, extremo. né? Não Que é sabia que era náusea esse. extrema, vômitos e desidratação. É um nível hard de É. enjoo. E lá estava eu vomitando 25 25 vezes por vezes dia, por dia, Jesus. incapaz de ingerir sequer pedras de gelo, hospitalizada com desidratação severa e gastando a pouca energia que me restara tentando descobrir se algum dos quartos do hospital tinha acesso à internet ou se Steve poderia me filmar para que eu desse aulas no leito do hospital. Assim, o Uau. reitor não precisaria trazer outro professor para assumir meu curso. Fiquei repetindo para Steve: isso não pode estar acontecendo. Sou forte, não fico doente. Por fim, frustrado, ele segurou amorosamente meu rosto e disse: pois parece que você também fica doente, e neste exato momento não está tão forte assim. É humana como todos nós e precisa realmente aceitar que não vai voltar ao trabalho por uns meses. Isto é sério. Precisa tomar um pouco do seu próprio remédio contra a vergonha. Eita! As mensagens familiares são persistentes e muitas vezes são insidiosas. Tornam-se parte do tecido da nossa família, até conseguirmos reconhecer e entender por quê e como influenciam nossa vida, continuamos a vivê-las e a transmiti-las para a geração seguinte. Não acredito que meus pais tenham conscientemente introduzido as mensagens a respeito de doença e fraqueza em nossa família. De fato, à medida que fico mais velha, sou capaz de olhar para trás com mais clareza e perspectiva. Tenho certeza de que também eram prisioneiros dessa mensagem. Os dois foram criados em famílias em que as crenças sobre força e fraqueza pareciam codificadas no DNA. Acho que as passaram adiante sem perceber. Tenho tido que me esforçar bastante para romper o ciclo com os meus filhos. E conforme minha experiência demonstra, isso não tem qualquer relação com o que eu digo ou com a forma como trato os outros. Preciso observar o que faço e como cuido de mim mesma quando estou doente. Ajuda o fato de ser casada com um médico cheio de compaixão. Ele costuma me lembrar de que ser forte é mais uma questão de sorte e que quando a doença bate, força não tem nada a ver com isso. Somos todos vulneráveis. Naturalmente, as famílias não funcionam no vácuo. Como todos os indivíduos, são influenciadas pela cultura e pela história. Entrevistei Deidre,
Mulher na Quase, casa... Daisy. Quase. Eu até abri um zoom aqui na lente. Deidre, mulher casada com 60, dos 60, mulher na casa dos 60 anos, que me contou que passara muito tempo sendo envergonhada pela mãe por causa de dinheiro e seu comportamento indulgente. Deidre descreveu a própria casa como sendo boa, mas sem exageros. Porém, quando a mãe aparecia para visitar, atravessava os cômodos, pegando objetos e exclamando: "Olha só esse lugar! Quem você pensa que é? A rainha de Sabá? Tudo que você faz é gastar, 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 gastar. Criou filhos mimados e vivem como se não houvesse amanhã. Não posso acreditar que você é minha filha." A mãe de Deidre cresceu durante a depressão econômica da década de 1930. Para ela, qualquer bem material supérfluo era uma extravagância, um desperdício. E a extravagância e o desperdício eram fortes identidades indesejadas que ela usava para envergonhar a filha. E não somos apenas influenciados pelas mensagens e pelos estereótipos transmitidos por nossa família de origem. Também vivemos num mundo com parceiros, colegas, amigos, membros da comunidade, onde a televisão e as revistas só fazem estabelecer expectativas e definir o que é e o que não é aceitável. Não quero desconsiderar o importante papel que todos esses fatores desempenham em nossa vida. Porém, em minha pesquisa, ficou dolorosamente claro que as feridas infligidas por nossa primeira família costumam preparar o cenário para muitos de nossos maiores embates com a vergonha. Já me perguntaram muitas vezes se acredito que a vergonha só pode ser experimentada em áreas nas quais ela foi imposta pelos pais ou responsáveis. Mas não acho que seja esse o caso. Acredito que somos mais vulneráveis aos gatilhos da vergonha que se desenvolveram na nossa família de origem, sim. No entanto, entrevistei muita gente que lutava contra a vergonha em torno de questões que haviam surgido em outros lugares, especificamente em mensagens culturais e estereótipos. Isso se aplica especialmente a mulheres e homens com menos de 40 anos. Para muitos nessa faixa etária, a mídia se tornou o principal contador de histórias em sua vida. Ao lado da família, a televisão agora está estabelecendo expectativas e definindo identidades indesejadas. Eu acho que acrescenta aqui o digital, né? Sim, sim. Acho que a mídia no geral, né? Não só a Exatamente. televisão, mas eu acho que Sim, hoje muito mais as redes sociais, né? exato. Estão aí com Vai muito lá. mais força. Falando em Vamos lá, força, então. Falando em força, a força da vulnerabilidade. Quando comecei a escrever sobre vergonha, eu me referia a este elemento da resiliência à vergonha como reconhecer nossas vulnerabilidades, em vez de compreender nossos gatilhos da vergonha. Mudei o nome por algumas razões. Em primeiro lugar, nos últimos 2 anos, recebi centenas de cartas e e-mails de pessoas que estão aplicando as estratégias apresentadas neste livro para desenvolver resiliência à vergonha. Na vasta maioria dessas cartas, as pessoas escrevem sobre o poder de descobrir os gatilhos da vergonha. Em muitos aspectos, acho que o termo gatilhos da vergonha parece mais autêntico do que vulnerabilidades. Em segundo lugar, acho que as pessoas ainda têm dificuldades com a palavra vulnerabilidade, igualando-a à fraqueza. E em nossa cultura, há poucas coisas que abominamos mais do que a fraqueza. Independentemente das palavras escolhidas, reconhecer e compreender nossos gatilhos é essencialmente o mesmo que reconhecer e compreender nossas vulnerabilidades. E isso traz força. Vulnerabilidade não é fraqueza. Às vezes temos medo de que ao reconhecer que algo existe, ele fique pior. Às vezes
Temos medo, não, peraí, calma. Por exemplo, se reconheço que ser vista como uma boa mãe é muito importante e aceito que a maternidade é um ponto vulnerável para mim, a vergonha em torno desse tema não vai aumentar? Não, não é assim que funciona. Quando sentimos vergonha de uma experiência, costumamos experimentar uma combinação avassaladora de confusão, medo e desapavoração. Se acontece em uma área em que sabemos que somos vulneráveis, é bem mais provável que consigamos sair da confusão, do medo e da desaprovação, instituindo. Ah, eu acho que em cima era desaprovação e não desapavoração, mas está escrito desapavoração, você está vendo? No primeiro tá Tá desaprova... mas eu acho que é desaprovação. desaprovação. É um trava-língua, né? Isso aqui é para a gente treinar nossa vulnerabilidade. Exato, total, com a leitura, gente. É que a gente já leu muito, então, assim, tá vendo? É sobre isso. É sobre isso. A gente já Antes leu ficava muita naquele coisa. espaço, ai caramba, li errado, né? Agora, putz, caramba. Gente, mas tá tudo certo. O que veio aqui, né? A gente saiu desse espaço porque a gente saiu do espaço do julgamento. Vamos ler o que tiver que ler. Exato. Esse foi, acho que, né? Esse é o Vamos maior ler. treino. É isso. Então, voltando, é a desaprovação, não é a desapavoração. Faz sentido, né? Eu gostei do Faz desapavoração. sentido. Ai, ai. Sair da confusão, do medo, da desaprovação, intuindo o que estamos sentindo e o que precisamos fazer para encontrar apoio. Voltemos à minha história de apropriação dos biscoitos, que serve como exemplo. Quero ser uma boa mãe e quero ser vista como tal. Assim, quando alguém me diz algo, ou faço ou sinto qualquer coisa que ameaça meu status de boa mãe, minha vergonha é deflagrada. Não fico surpresa quando sou tomada por sentimentos de vergonha em relação a esse tema. Ainda sinto dor, confusão, medo, acho que estou sendo julgada, mas tenho informações suficientes para reagir um pouco mais depressa do que faria caso se tratasse de uma vulnerabilidade não identificada, se eu não soubesse que a maternidade é um gatilho de vergonha para mim. Quando sentimos vergonha, com frequência ficamos confusas, amedrontadas, com a sensação de que estamos sendo julgadas. Isso torna muito difícil acessar a consciência de que necessitamos para avaliar nossas escolhas. Estamos em meio à neblina. É assim que a vergonha nos torna impotentes. Depois da conversa com a professora de Ellen, eu sabia que precisava falar com alguém da minha rede de conexões. Mas ainda assim foi um telefonema difícil. Aqui está como 4 outras mulheres descreveram a importância de reconhecer os gatilhos ou identificar as vulnerabilidades. Só encontro o terapeuta 3 ou 4 vezes por ano, toda vez que volto de uma visita à casa dos meus pais. Sei que eles me amam, mas também sei que usam a vergonha e que me julgam por ser gorda e não ter me casado. Faço essas viagens por mim e por eles, mas marco as consultas com meu terapeuta logo em seguida para cuidar de mim. Ai, gente, amor próprio, né, gente? Autocuidado, vamos lá. É sobre isso, cara. Se existe algo que aprendi, é jamais falar de dinheiro perto da minha sogra. Ela fica preocupada comigo e com meu marido e começa a nos recriminar por comprar coisas demais. Levei anos para compreender, mas fez uma grande diferença. Não brigamos mais e não preciso fugir dela como o diabo foge da cruz. Putz, meu, isso faz muita diferença. Você ter Nossa, consciência do que você pode entregar, até onde você pode ir, o quanto que o outro está disposto a receber. é a ferramenta que a gente Isso muda fala, né? tudo. Que a nossa consciência exceda, né? Não, que a Nossa nossa permissão é ser da permissão minha exceda a nossa consciência. consciência, né? Exato. É sobre isso. Depois de Você não se 2, anula, né?
não se anula e também recebe do outro, não para de Exato. receber do outro, né? Não tem barreiras mais. Não tem. Depois de 2 anos enfrentando problemas de fertilidade, finalmente aceitei que não podia ir a chás de bebê. Quando você está na casa dos 30, surge um convite para chá de bebê por fim de semana. Eu ia e acabava fazendo um papelão falando sobre como era maravilhosa a liberdade e a flexibilidade de não ter filhos. Fazia perguntas estúpidas sobre os horrores do trabalho de parto. A única pessoa que sabia que eu estava tentando engravidar era minha melhor amiga. Depois de uma dessas festas especialmente ruim, ela me confrontou. Disse que eu estava me comportando de forma cruel, diferente do que eu era. E me perguntou se não seria por causa de meus problemas de fertilidade. Quando percebi que era, desmoronei. Ela me ajudou a superar, a entender que não havia problema em não ir a todos aqueles chás de bebê. Alguns anos depois da morte do meu marido, comecei a sair com um homem do clube de dominó. Depois de 6 meses juntos, perguntei à minha filha se podia falar sobre sexo com ela. Não estava querendo uma conversa do tipo como nascem os bebês. A existência dela provava que eu sabia como as coisas funcionavam. Ela é professora de biologia numa escola de ensino fundamental e eu já ouvira falar sobre AIDS. Pois bem, meu namorado tinha feito uma transfusão de sangue anos antes e eu queria saber sobre os riscos. Quando me sentei com ela e comecei a expor minhas dúvidas, ela disse: Você só pode estar brincando comigo, mãe. Isso é nojento. Não quero falar sobre esse assunto. Fiquei mortificada. Perguntei: O que você acha nojento? Ela me disse que era nojento eu sequer pensar em sexo com outra pessoa na minha idade. Até aquele minuto, eu não achava nada demais. Enxergava a situação como natural. Achava que era bom eu estar pensando em sexo seguro. Quando ela disse que era nojento, eu me senti muito ridícula. Perdi completamente a confiança. Refleti: o que estou pensando? O que estou fazendo? Mas minha filha consegue realmente me tirar do sério. Ela age com ar de superioridade, igual ao pai. Por sorte, tenho amigos muito queridos. Conversei com eles que me ajudaram a entender. Fui em frente com meus planos, mas agora a mantenho na ignorância. É possível dizer que temos uma política de não fazer perguntas nem dizer nada. É sobre isso. Não é apenas a resiliência à vergonha que aumenta quando reconhecemos nossas vulnerabilidades. Diversos outros campos de estudo, inclusive a psicologia social e da saúde, verificaram a importância dessa atitude. Na psicologia da saúde, estudos demonstram que a vulnerabilidade percebida, ou seja, a capacidade de reconhecer riscos, aumenta em grande medida nossas chances de aderir a alguma espécie de regime positivo para a nossa saúde. Por exemplo, podemos saber tudo sobre determinada doença, podemos tirar nota máxima numa prova, conhecer pessoas que sofrem de determinado problema. Mas, se não nos considerarmos vulneráveis a ele, não faremos nada para impedir que aconteça. Pesquisadores da psicologia da saúde comprovaram que, para garantir que os pacientes sigam as medidas de prevenção, eles precisam trabalhar na percepção da vulnerabilidade. E assim, como no desenvolvimento da resiliência à vergonha, o ponto crucial não é o nível de vulnerabilidade, mas o nível em que reconhecemos nossas vulnerabilidades. Na psicologia social, pesquisadores dos temas influência e persuasão vêm estudando a vulnerabilidade pessoal. São as mesmas pessoas que examinam como as pessoas são influenciadas e persuadidas pela publicidade e pelo marketing. Numa série de estudos muito interessantes, os pesquisadores concluíram que os participantes que achavam que não eram suscetíveis ou vulneráveis à publicidade enganadora eram justamente os mais vulneráveis e explicaram: longe de ser um escudo eficiente, a ilusão da invulnerabilidade enfraquece justamente a reação que forneceria
proteção genuína. Aqui também temos um conceito que contraria em muito o senso comum, pois desafia tudo o que pensamos sobre vulnerabilidade. Judith Jordan, estudiosa da teoria relacional cultural do Stone Center no Wellesley College, aponta com outra dificuldade em reconhecer a vulnerabilidade pessoal. Esse reconhecimento só é possível se sentimos que podemos procurar apoio. Para isso, devemos sentir alguma competência em nossos relacionamentos. A probabilidade de encontrar o insight e a coragem para reconhecer nossas vulnerabilidades pessoais depende de nossa capacidade de compartilhar e falar sobre elas com alguém de nossa confiança, com quem nos sentimos seguros. Esse parágrafo já está Já separado. vamos copiar! Ai, caraca! Se não temos pessoas de confiança, se ainda precisamos construir tais relacionamentos, devemos ir além de nossas redes de amigos e família e procurar ajuda profissional. Os terapeutas passam boa parte do tempo ajudando pessoas a identificar e entender suas vulnerabilidades. E, como resultado, costumam ser capazes de levar seus clientes a construir ou identificar relacionamentos que servem como redes de conexão. Rabi! Ai, ai. Para começarmos a identificar e compreender com sucesso os gatilhos da vergonha, devemos primeiro aceitar que assumir nossas vulnerabilidades é um ato de coragem. Devemos estar atentos para não confundir vulnerabilidade com fraqueza. Tenho muita sorte quando se trata desse empreendimento tão difícil. Minha mãe me deu uma tremenda lição sobre vulnerabilidade e coragem. No fim dos anos 80, o único irmão dela, meu tio Ronnie, foi morto durante um violento tiroteio. Poucos meses depois de sua morte, minha avó basicamente entregou os pontos, mental e emocionalmente. Tendo sido alcoólatra a maior parte da vida, minha avó não tinha a estrutura necessária para superar uma perda tão traumática. Durante semanas, ela vagou pelo bairro, perguntando repetidas vezes às mesmas pessoas, aleatoriamente, se sabiam da morte de seu filho. Um dia, logo depois da missa, em memória a meu tio, mamãe se entregou à dor. Eu já a havia visto chorar uma ou duas vezes, mas com certeza nunca daquela maneira descontrolada. Minhas irmãs e eu ficamos assustadas e também começamos a chorar, apavoradas por vê-la daquele jeito. Por fim, eu disse a ela que não sabíamos o que fazer, pois nunca a tínhamos visto tão fraca. Ela nos olhou e disse numa voz amorosa, porém firme: Não sou fraca. Sou mais forte do que vocês podem imaginar. Estou apenas muito vulnerável agora. Se fosse fraca, já estaria morta. Naquela fração de segundo, soube que minha mãe era provavelmente a mulher mais forte e corajosa que eu conheceria. Ela fez mais do que nos permitir usar a palavra vulnerável. Ela nos ensinou que assumir nossa vulnerabilidade é um verdadeiro ato de coragem. Bem, caraca. Eita, Lerê. Uhul! Respira. É sobre isso, galera. Nossa, esse é gigante, amiga. Não, vamos deixar isso para próxima. Esse fica para a próxima, né? Nossa, cortinas da vergonha. Próxima, segunda, perguntas. Perguntas sobre os gatilhos da vergonha. Caraca. Eu vou copiar a frase lá. Eu fui copiar aqui, mas esse meu computador está com vida própria hoje. Vamos lá. Reconhecer a vulnerabilidade, pessoal. Esse reconhecimento. Isso. Eu vou copiar até lá embaixo. A Camila disse que a irmã dela teve esse negócio aí que a grávida teve. Jura? É a Brené que teve.
É, Breni. Nossa, Camila, nunca tinha ouvido falar dessa pitomba, não. Eu já vi falar de grávida que passa mal, de ir para o hospital, tudo, mas não nesse. Não nesse nível, né? Exato. É, galera, sobre isso. É, cada vez mais eu acho, né, Dê? Eu acho não, né? É um Uhum. reconhecimento. É, o quanto que tudo isso tem a ver com isso que a gente criou, né? Sem saber o que ia ser. É muito sobre o seguir energia, né? Quando a gente passa a perceber. Mas assim, mas eu acho que também só foi possível porque inconscientemente a gente acessou isso. Eu acho que o start, o que foi o começo de tudo, foi para aí. Meu, ela tem o mesmo problema que eu, ela me escutou e não sei o quê, e ali eu posso falar sendo eu mesma, porque o começo foi esse, né? A gente Foi. acessou um universo muito diferente, muito fora da nossa caixa, Do nosso né? normal, né? Do nosso normal, e aí a gente queria dar esse passo além. Como sair dessa caixa? Mas peraí, eu vou tirar o pezinho da caixa sozinha, cara? Não, cada uma na sua Ou se caixa, eu, mas se de eu, mão ou, dada. é, Assim, né, ó, eu tô na minha caixa, você tá na sua caixa. Você põe o pé para fora, eu ponho. Vamos pôr o pé para fora junto? Se der ruim, se der ruim, a gente volta. no mínimo a nossa caixa é muito parecida, entendeu? As dores são muito iguais. Muito. Então, eu acho que foi meio que essa brincadeira que a gente acabou fazendo, né? Conseguiu um lugar seguro que a gente pudesse falar, mas eu acho que a principal ferramenta que foi possível para que isso acontecesse, a gente sabia que não tinha julgamento. Eu podia falar a Exato. coisa mais descabível, aliás, a gente ainda faz isso, né? Fala as coisas mais descabíveis, só Fala. verbaliza. Hoje a gente só fala tipo assim, meu, já caiu a ficha, entendeu? Só tô compartilhando. Deu Já tô ruim. ligada no que é, né? Só tô compartilhando. Hoje a gente já tá num nível assim, tipo, não, você já se ligou, né? Ah, tá, tá tudo certo. Verdade que você não sabe? É só para a gente voltar para essa realidade um pouquinho. Então É, é mas, isso. mas eu acho que isso a gente faz mesmo, né? Quando a gente está Uhum. indo para aquele espaço de total desconexão da Sim. realidade que nos permeia a maior parte do tempo, a gente acaba indo para esse lugar de fingir demência, né? Tipo, ai, não sei o que está acontecendo. E olha só que doideira que ela trouxe. Qual que é o maior, como que é de não sei o que, indesejável? Família, todo mundo tem família, Família, gente. gente. Família e família. A Será que ela família. fez um estudo com alguém que não tem família para ver se é menos? Não, porque as pessoas nessa realidade têm que encontrar uma caixa chamada família, né? E é essa que a gente, que acho que tem o maior desafio aí, né? Esse maior É, eu acho que olhar. o maior desafio é destruir essa definição que a gente tem da palavra família, né? Porque Exato. família é algo muito além do que a gente considera sendo a família. É uma É. conexão, na verdade, que vai além do que a gente conhece. São tá entre aqueles 12, né? Eu olhar para aqueles 12 top de crenças, né? E ver onde que tá pegando cada uma, fazer esse exame, né? De autoconhecimento mesmo, É, dessa busca. E saber que tem um lugar que dá para trazer presença, dá para falar disso, sem esse olhar de julgamento. Eu acho que o julgamento é uma das armadilhas, né? Que a gente como que ela coloca, chama mesmo, se julgamentos, coloca identidades, indesejar, indese- identidades identidades indesejáveis, né? indesejadas. É isso. Identidade indesejável. Porque, assim, é um julgamento, né? Porque, Total, é uma capa, né? Um rótulo, e, assim, uma definição. nos exemplos que ela traz, por que que eu acho interessante a leitura dela? Muitas vezes a gente se coloca no lugar do julgador, é igual a história da vencedora. Enquanto ela não estava no lugar do perdedor, ela cansou de Ela, tirar sarro, sim, né? E aí eu acho que aí também põe a gente num sentido tipo, nossa, eu já fiz isso. E aí entra o auto-julgamento. o E aí, auto-julgamento. e antes do café com leitura que a gente estava falando aqui no bastidor, né? Não tem a ver com o passado, né? Tá, foi feito. Não, Você já pode mudar a foi. partir de agora. Você vai continuar julgando ou você vai olhar para isso e escolher mudar? Escolher diferente, né? Escolher diferente. E esse é o maior desafio, né? E aí o ambiente familiar está lá, o ambiente de trabalho está lá.
E aí reconhecer que quando você dá esse passo, você fica diferente. E aí você vai, como assim? Exato. Aí a É, gente aí a volta gente vai para na aquele lugar, permissão. tipo, não se trata de você se tornar monge e se desconectar do mundo, não. É como que você lida com o mundo com facilidade, alegria e glória. Que alívio. Aí você fala, nossa, tem alguém que fala isso. Ai, ufa. Ai, Tô Deus. salva. Alguém faz uma pergunta do seu lado. Opa, tem uma interrogação? Aí no final, oi, tudo bom? Eu sou a Daisy. Adoro perguntas, então pode melhorar. E aí a gente Falando vai em sair, né? pergunta, de manhã eu tirei uma pergunta, ó. Bora. Essa é clichê, né? Virou clichê na nossa vida, mas ela é a mais intensa, né, gente? O que mais é possível que eu jamais considerei? Não faz, não faz. Essa Não pergunta risca. perguntem essa pergunta, gente. Se vocês não escolhem mudança, não Essa escolhem risca. escolher, Não, essa tem que riscar fora. não Senão a gente. façam. Essa tem que. O que jamais. Aí você fica assim, nossa, o que. Aí é o jamais mesmo, né? E jamais imaginável, não tem definição. Não tem definição. Senão a gente Estejam, estaria. só façam essa pergunta se vocês estiverem dispostas a receber o que não tem definição. Porque vai que a pessoa ganha na loteria, né? Vai ficar, você, hein? Tá doida? Eu comecei a jogar, vai que eu ganho, entendeu? Tá tudo certo. O que mais é possível? O que mais Jamais é imaginei. Eu possível? não imaginei nem Exato. jogar, já tô jogando. Se a Daisy der um perdido, vocês já sabem. A Ellen sabe onde me encontrar. Quer saber onde? Vem pro Hub. A rota secreta só vai estar disponível no Hub. Só. Tem algumas possibilidades. Tipo, caça o coelho, né? A gente vai pôr nas pistas. Ai, caraca. Isso, gente. É isso, Tá. galerinha. Semana que vem voltaremos, então, com mais vulnerabilidade, com mais perguntas. É porque o próximo capítulo Só é sobre sobre. perguntas, é sobre isso. E vamos para o dia 8 já, a próxima, hein? A gente já leu o livro de tudo quanto é jeito, né? Que a gente vai Eu ler. tava pensando nisso no post. A gente vai ler em um ano, é isso? Vai levar um ano para ler um livro? Em um ano a gente leu, em menos de um ano a gente leu 15 em 2021. Aí em 2021 a gente leu Mas parece que leu um monte. Sei lá, que doido, né? Quantos livros você leu? Só um? Você não tá entendendo? Porque aqui não tem forma e a estrutura. leitura profunda. Nossa, mega profundo, vocês estão entendendo? Ai, gente, eu escuto os Hubcast, eu dou risada só. Para Outro onde dia eu eu e a tava Ellen estava com a escutando cabeça? também. Quando começou isso, aí vai o filme. Meu Jesus, apaga a luz. É sobre isso, eu É pergunto o que sobre mais é possível. isso, gente. Todo dia fazendo live sem noção. Todo dia, cara, com as caras de Sábado, tinha domingo também, não tinha? Assim, né? Domingo. viajando, tipo, fora de casa, na rodoviária. É, e para quem não lia, né? Para quem não lia, é sobre isso, gente. O livro foi só, né? É um pano de fundo para mudança, né? Como que é? Como que fala? Tem um nome lá, oculto. O que está por trás? É oculto. Isso aqui é secundário. O ganho secundário. Ganho secundário. O ganho secundário é que a gente falava todo dia, caraca. O livro era só. É só o cenário, né? A gente já não falava, né? Tipo, o livro, tipo, isso aqui é só para fazer live, né? Tipo, A gente tem que fazer live todo dia, mas sobre o que a gente vai falar? Vamos ler. Aí, gente, se você entra lá, assim, não é uma constatação. É 1 hora de leitura, meia hora é só deliberação. A leitura é a inspiração e a gente sai do café com leitura e vai agir. É sobre isso. É sobre isso. Fica... Delibera meia hora com a galera, aí meia hora de leitura, e aí depois cada um com seu cada um. Cada um entendeu? com seu cada um. O que você vai fazer com isso no seu dia?
Pega a sua cartinha e saia de mansinho. E saia de mansinho, E já vai exatamente. vir o dia em ação lá, que é chinelada. Não dei spoiler para ela. Mas já começa assim, reflita. Ixi! Segundou na reflexão, hein? Ultimamente, segunda é todo dia, né? Tô muito reflexiva. Pelo amor de Deus. O que mais é possível? Que eu jamais considerei. Aí ele me manda um negócio 1h30 da manhã. Eu não conseguia ler, amigo. Vou abrir no computador. Assim, chinelada nível mor, 1h30 da manhã. É sobre isso. Eu para mandar, depois falei, não, eu só vou ter que mandar agora. Caraca, entendi, tá tudo certo. Dos dois de tamanca de pau. Mas, mas fez total. Total sentido, né? Aí ele acha umas Doideira. coisas que, Jesus, não quero mais Não, ser sua amiga. cai, parece assim, do além das mensagens. Que é isso? Mas tudo bem, a gente continua amiga. Porque a minha permissão é cedo. Essa é a minha consciência. 1h30 da manhã. Eu tava, tipo, E, dormindo, gente, passando isso é total na cama. vulnerabilidade. 1h30 da manhã você manda uma chinelada pra amiga que você sabe que vai ser uma chinelada pra ela, E que entendeu? vai ler, né? 1h30 E da que manhã, vai né? ler. Vai ler. E, tipo, mas eu voltei a dormir, porque, né? Tudo na vida vem a mim, facilidade, alegria e glória. Amanhã eu olho para isso. Amanhã eu olho para isso, mente, desconecta, sai desse corpo e me deixa Caraca. dormir. Escolho, entendeu? Refletir no dia seguinte. Ai, gente, bora lá. Ô, amiga, você não quer fazer teu jabá? Faz seu jabá aqui, gente. Vai ter evento no Espaço Eureka. Ah, meu Evento. jabá! Ai, o tema vai ser livro, gente. Vai ter até bate-papo sobre livro. Vou contar do café com leitura. Tem surpresa aí. Ai, Jesus. Ai, é sobre isso, gente. Dia 30, ainda às 9h16, aqui no Espaço Eureka, Juntos e Além, segunda edição. Meu, eu dou muita risada quando eu leio Juntos e Além. Porque o além vem tanta coisa, a gente mãozinha O dada indo pro além, né? céu. Tipo, vamos para além, juntos e além, além. Assim, para mim, quando eu leio Juntos e Além, vem musiquinha de fundo, assim. Tananana, Juntos e Além. Muito bom, gente. É sobre isso. Você poder ir para algum lugar com alguém Com que você não sabe alguém para que você onde não é. sabe nem para onde é. É isso, esse é o convite. Juntos e Além para onde? Além do horizonte existe um Além do lugar. horizonte, cara. Além de tudo que você já viu na sua vida. O que você imaginou que era possível. Isso, tá lindo. É sobre isso. Tem que encurtar meu caminho para Satuba, é o que eu posso te dizer. É isso aí, amiga. Vem morar no meio do caminho. Puxando energia. Não tem noção. Oh, Jesus. Ai, caraca, bora lá. Só Gente, vamos. até segunda que Gratidão, vem. Camila, jovem, pela Esse, presença aqui. esse ano, nosso objetivo é ler um livro em um ano. Então a gente vai... Caiu a ficha agora. Qual o objetivo do... Não, acho que vai dar para ler 2, amiga. A gente está quase na metade desse. Já tem outro, né, na sequência. Tem um Nossa, monte aqui na tem prateleira aqui. vários, tem vários na sequência. Meu Deus. A única coisa que eu sei é que eu vou ler pro resto da minha vida. Eu escolho ler pro resto da minha vida. Que a gente lê até placa de, né, lê tudo. Tudo, gente, tudo tem uma mensagem. Para quem faz pergunta e está na presença, né? Exato. Tudo é presente. Até chinelada. Eu vou lá deliberar, porque eu tenho que ler de novo, porque a letra é muito miúda. Eu buguei, eu tô bugada. Mesmo. Tô bugada. É E no textão. celular. Aí eu falei, não, eu li até a metade, eu já falei, eita, amanhã eu vejo isso aqui. Aí abri o livro do Dia em Ação, lascou. Ai, bora lá. Daqui a pouco a Bora gente tem lá, outra gente. reunião. É. Beijinhos. Até a segunda que vem. É.